Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Power BI e hoje atendendo a muitos pedidos, muitos comentários que a gente tem recebido ultimamente sobre Rodrigo, pessoal, eu tô com alguns bancos de dados de campos datas e as datas em formato diferente e aí eu vou usar o meu Power BI, o meu Power Query para modelar e encontro vários problemas, como é que eu resolvo isso? Hoje é o dia da gente aprender junto como formatar diversos tipos de datas diferentes. Bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, antes de mais nada, ó, eu peguei um Excel, coloquei 4 datas aqui, tá? 4 formatos que pode ser que você receba, tá bom? Pode ser que você receba algum formato diferente desse, mas com as dicas que eu vou dar para esses 4 aqui, vocês resolvem a maioria dos campos data que você receber aí lá no Power Query, tá? Então, primeiro, é esse tipo de campo data aqui, ó. 2021-0101. O que isso significa, tá? Eu tenho o ano na primeira coluna, eu tenho na segunda coluna dia, e na terceira coluna mês, separado por um hífen, ok? Então esse é o primeiro formato. Já no segundo formato, eu vou ter ano, mês e dia. Então eu tenho ano na primeira coluna, mês na segunda, dia na terceira, neste formatinho, tá? Ano, mês e dia. Na terceira, eu tenho uma data que ela é meio brasileira, meio internacional. Por que ela é meio brasileira? Porque é data separada por travessão, só e o ano está na última coluna. Contudo, a primeira coluna é o mês, a segunda coluna é o dia e a terceira coluna é o ano. Tá? Então aqui a gente tem formatos diferentes no campo, tá? Então eu tenho mês, dia e ano, essa é a sequência. Já na quarta coluna eu tenho o formato brasileiro tradicional, dia, mês e ano, aquele que a gente já está acostumado a trabalhar, porém para 3 células eu tenho as datas separadas por travessão e em 3 células eu tenho a data separada por hífen. Então a gente vai dar esse tratamento nesses campos data, nesses 4 tipos, para todos eles funcionarem dentro do Power Query, tá? Uma dica, tá, pessoal? Como é que eu montei isso aqui? Basta você pegar um Excel, ó, por exemplo, eu vou vir aqui no meu Excel e vou colocar assim, ó, 2021-0101, beleza? Automaticamente ele transforma para o campo data. Então, como ele transforma para campo data, você vem aqui em cima, ó, no formato do campo, coloca texto. Agora, essa célula, o formato dela é texto e você escreve de novo o que você tinha feito. Então, 2021-0101, beleza. Agora eu posso replicar isso para as demais células, ó, e todas elas ficam como texto, tá? Toma esse cuidado de já deixar como texto, porque senão o exercício, se você for fazer aí na sua casa, não vai funcionar, porque vai estar tudo já pré-formatado como data pelo Excel. Tá bom? Então faz isso, ó, se você separar em minhas células, ó, com exceção dessa aqui, todas as outras são texto. Podem olhar aí, ó. Reparem aqui em cima. Tá? Todos os outros campos já estão como texto, tá bom? Então, ó, salvei esse Excel, beleza? Tenho ele salvo já, não vou salvar de novo. Agora eu vou lá no meu Power BI e a gente vai importar aquele Excel para dentro dele. Então eu vou vir aqui, ó, obter dados. Na verdade, eu já posso usar esse atalho de Excel aqui mesmo. Clico nele, conecto naquele banco de dados, naquele dataset Excel que eu montei. E agora ele já me traz a relação aqui das planilhas. Eu só tenho uma planilha nele mesmo, que é essa. Eu vou clicar no transformar dados aqui embaixo para ir para dentro do Power Query. Tá chegando a primeira vez no canal, não sabe muito bem o que é Power Query, como é que é esse tipo de modelagem? Dá uma olhada na playlist do Power BI, que lá eu ensino para vocês o Power Query do zero. E tem uma série de vídeos já ensinando a modelar dados dentro do Power Query, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Ó, como de praxe, o Power Query já tentou modificar todos os campos para data. Ele olhou e já viu que tudo isso tinha cara de data, já transformou tudo em data, tá vendo? Porém, a gente sabe que nesse caso o mês é a primeira coluna, o dia é a segunda, nesse outro aqui tá certo, o mês é a segunda, o dia é a primeira, nesse outro é invertido também, mês, dia, e nesse aqui é dia e mês, beleza. Vamos sempre fazer uma checagem se o Power Query trabalhou direito com o campo data. Então, por exemplo, ó, ele pegou um campo que originalmente era assim, ano, dia e mês, e transformou nisso aqui, tá bom? Mês, dia e ano, teoricamente separado por travessão. Por que ele deixa tudo como travessão? Pessoal, o Power Query, todo o campo data, ele vai, para ele entender e transformar, ele vai deixar esse campo com travessão no separador, tá? Diferente de outras ferramentas, ele não vai deixar hífen.
ele sempre vai deixar o campo com travessão separando os registros, tá bom? Então, ele sempre vai fazer isso. Para você checar se funcionou, eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito no primeiro campo. Então, a gente vai modelar um a um agora, tá? Nós vamos começar uma sequência de 4 modelagens em cada um desses campos. Então, primeiro vamos checar a primeira coluna, que é esse data internacional. Eu vou vir aqui no transformar e vou pedir para ele, ó, transforma essa coluna só no mês. Por quê? Para eu ver qual mês ele está considerando. Reparem, ó, todas as linhas ficaram com o mês 1. Significa que para o Power Query, todas essas datas aqui, de forma automática, são datas referentes ao mês de janeiro. O que a gente sabe que está errado, né? Então, se a gente sabe que isso está errado, a gente vai precisar modelar esse campo. O que, que eu vou fazer? Vou remover essa etapa de alteração automática de tipo que ele fez aqui. E vou começar a tratar campo a campo. Então, eu vou tratar primeiro esse. Antes de mais nada, a gente vai ter que dar um split nesse campo. Eu vou ter que separar ele em 3 colunas. Eu vou separar ele em 3 colunas, depois eu vou deixar ele no formato que o Power BI, que o Power Query vai conseguir entender. E então eu vou fazer a transformação do tipo para data, tá? Nesse caso eu vou precisar ter um pouco mais de trabalho de modelagem, mas vou ensinar vocês, a gente vai fazer junto. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vai pegar, clicar com o botão direito em cima do campo. Vai aqui na opção dividir coluna, vai colocar a opção por delimitador, ok? Fizemos isso, ó. Ele já identificou que o nosso divisor pode ser o hífen. Como eu sei que é isso mesmo, eu vou deixar, eu quero que ele faça isso em cada ocorrência do delimitador para ele dividir isso em 3 colunas. Só dá um ok, agora eu tenho 3 colunas, uma coluna de ano, uma coluna de dia e uma coluna de mês. O que aconteceu, né? Ele automaticamente, ó, alterou os 3 campos para número inteiro. Eu não quero que ele faça isso, então eu vou remover essa etapa aqui no Power Query para ficar no meu formato original. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai redesenhar essa estrutura para ela ficar no campo data como a gente quer que ele trabalhe. Então, eu vou deixar o seguinte, ó. Primeiro eu vou começar com dia, depois eu quero que ele pegue o mês, então, ó, cliquei no primeiro campo dia, depois eu clico no campo que se refere ao mês segurando o Ctrl do meu teclado, tudo bem? E depois eu clico no do ano. Tudo isso segurando o Ctrl para ele selecionar as 3 colunas. Agora eu solto o Ctrl, soltei o Ctrl, clico com o botão direito do mouse, venho aqui nessa opção mesclar colunas. Neste exato momento, o Power Query te fala, ó, vou mesclar. Você quer colocar algum separador? Quero. Lembra que eu falei para vocês qual o separador que ele sempre entende no campo data? Travessão. Então, eu vou colocar o travessão aqui como separador. E esse campo vai se chamar data internacional, como estava o nome original. Vou dar um OK. Ele mesclou esse campo, ó, esse campo está aqui. Cadê o nosso campo? Está aqui, ó. Cliquei no botão errado. Ele já mesclou, e aí quando ele mesclou, ó, aquelas 3 colunas que estavam aqui, elas viraram uma só. E é essa. Agora eu posso vir aqui, clicar no ABC e falar para ele, isso aqui é uma data. Feito. Já entendeu como data e já modificou esse campo para data, beleza? Então tratamos e resolvemos a primeira coluna data internacional. Beleza? Então o primeiro formato, que era esse cara aqui, já virou data. Ótimo. Agora a gente tem uma segunda coluna que ela está ano, mês e dia. Tá invertido a ordem, não tá brasileiro o formato, né? Porque o formato brasileiro é dia, mês e ano. Tá ano, mês e dia, separado por hífen. Neste caso aqui, pessoal, se você clicar no ABC e transformar em data, olha só, vou fazer de novo, tá? Eu vim no tipo, cliquei no ABC e transformei em data. Automaticamente o Power BI já vai entender, quer ver? Vamos fazer aquela checagem dupla, né? Clico na seta, clico com o botão direito, venho aqui no transformar, mês e o mês mesmo. Ó, os meses ele extraiu certo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, neste caso aqui, quando você tiver um campo que ele pode estar dia, mês e ano, ou ano, mês e dia, e tem um separador que pode ser travessão ou pode ser hífen, se tiver nessa estrutura, ano, mês e dia, ou dia, mês e ano, nessa sequência,
Basta você alterar o tipo para data que o Power Query entende e altera, tudo bem? Então esse nosso segundo aqui, ó, já funcionou. Opa, esse aqui ainda não está como data, vou pôr de novo. Porque eu deletei a etapa que eu tinha colocado aqui, então ele de 6. Beleza, agora eu estou com os dois campos como data. Perfeito. E esse terceiro carinha aqui, pessoal? Será que se eu colocar ele direto como data, vai funcionar? Ó, aparentemente funcionou. Ele transformou em data. Mas, se agora eu clicar com o botão direito, vir aqui no transformar, colocar mês e tirar só o mês, ó, para o Power Query é tudo janeiro. Então a gente vai ter que mexer nesse cara também. Vou remover de novo a alteração de tipo. Esses campos aqui depois eu transformo em data novamente, tá? O que nós vamos fazer nesse caso? A gente poderia fazer a mesma coisa que a gente fez para a primeira coluna. Eu dou um dividir pelo travessão, mesclo num outro formato e depois transformo em data. Igualzinho a gente fez para essa primeira aqui. Só que nesse caso eu vou ensinar vocês um jeito diferente. Esse formato aqui de mês, dia e ano é um formato americano, correto? Então o que a gente pode fazer? A gente clica com o botão direito em cima do campo, tá? Vem aqui nessa opção de alterar tipo, alterar tipo. Quando a gente coloca a opção de alterar tipo, a gente coloca aqui, ó, alterar o tipo usando a localidade. Você tem essa opção, alterar tipo usando a localidade. Esse alterar tipo usando a localidade, ele vai abrir a seguinte janela para nós, essa daqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar para ele o seguinte, ó, o tipo de dado é texto. Então, você vai continuar mantendo o campo como texto, tá? Por quê? Porque a gente quer que ele mude o formato dessa data. Aí, nessa parte de baixo aqui, que você tem a localidade, você vai dizer para o Power Query por qual localidade é para ele entender a entrada de dados. Eu sei que, por exemplo, mês, dia e ano é um formato em inglês. Então, eu vou achar o inglês aqui e vou colocar Estados Unidos, que eu sei que é um formato dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos usam, né? Se tiver algum outro que usa também países aqui, você pode colocar, tá? Se você fizer isso, ó, texto, esse formato eu sei que é um formato americano. Então, ó, mês, dia e ano. Então, eu falo para ele, eu quero que você altere esse campo para texto, considerando que a localidade, a origem desse campo é Estados Unidos. Olha o que ele vai fazer, ó. Ele pega automaticamente, transforma isso em dia barra mês barra ano. Por que ele fez isso? Porque ele usou a localidade. Então ele pegou um formato que era americano e transformou no formato brasileiro. Por que ele transformou no formato brasileiro? Porque o meu Power Query ele está em português. Então, uma vez que eu estou trabalhando com o Power Query em português, tudo que ele transformar para o idioma atual, ele vai pegar uma origem em outro idioma e trazer para o meu idioma, no caso, o idioma do software que eu estou usando, como está instalado no meu computador, que é português, tá bom? Então, tem aqui, ó, já neste formato. Quando ele fizer isso, eu venho aqui no ABC e posso transformar esse campo em data também, que ele já vai conseguir entender e vai transformar em data, tá? Agora funcionou, quer ver? Opa, toda hora eu clico errado. Transformar, mês, me traz só o mês. Pronto, ó. Pessoal, importante, toma cuidado para você fazer duas etapas, tá? Porque, ó, quando você tiver aqui na mesclada, eu cliquei só no mesclada para voltar para o formato, para a etapa anterior, né? Se você clicasse aqui no transformar, ó, você tem no alterar tipo, desculpa, usando a localidade, que é o que eu ensinei. Quando você faz isso, ó, você pode, por exemplo, falar que o tipo de dados é data, já de cara, e falar para ele, ó, eu quero que você transforme para um campo data e o formato é inglês americano, só que isso não vai dar certo, quer ver? Cadê Estados Unidos? Isso não vai dar certo. O que ele faz? Ele transforma para data, mas ele deixa no mesmo formato, ó. Tá? Por que ele deixa no mesmo formato? Ele só pegou o metadado desse campo e transformou ele para a data dizendo que é data americana. Então você não consegue mudar a forma de exibição na tela. Vai ficar formatado assim, com dia, com mês, dia e ano. E aí pode dar erro quando você for usar lá no painel, tá? Então, quando você fizer o alterar tipo usando localidade, primeiro você altera
texto para ele desfazer a ordem, ó. Então, do jeito que a gente fez aqui, ó, ele vai pegar esta ordem e vai transformar para esta ordem, porque ele alterou para texto. Aí ele muda a ordem do campo, deixando o dia, mês e ano, e aí depois você transforma esse campo para data, tudo bem? Então, agora eu vou pegar os 3 campos aqui, vou vir aqui no transformar, tipo de dados, vou colocar como data. Os 3 agora estão, ó, formatados iguaizinhos, ó. Os 3 estão como data. Nesse terceiro, pessoal, a gente tem dia, mês e ano. Só que 3 células estão com hífen e 3 com barra. Será que se eu só alterar para data aqui funciona? Olha só, ele consegue entender. Lembra que eu falei hífen e travessão para ele é a mesma coisa? O mais importante é estar na ordem dia, mês e ano. Por quê? Porque o meu Power Query está em português, ó. Então, nesse terceiro caso aqui, nesse quarto caso aqui nessa coluna, não importa se o separador é hífen ou é travessão. Como a ordem está correta, poderia estar ano, mês e dia também, como eu falei para vocês nesse segundo, né? Basta ele estar na ordem correta, o separador não importa. Eu venho aqui, altero o tipo para data e ele entende, tá bom, pessoal? Então, desse jeito aqui, ó, temos as 4 colunas formatadas corretamente com o campo data para você conseguir trabalhar o seu projeto. Bom, pessoal, então essa foi uma forma da gente tratar diversos formatos de campo data e deixar tudo isso padronizado para data mesmo e não ter erro de mês, de dia dentro do nosso projeto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Não esquece de compartilhar o conteúdo com quem você acha que é importante. A gente precisa crescer cada vez mais no YouTube, porque a gente faz isso aqui de graça para vocês, sem custo, mas a contrapartida é que vocês tragam inscrições e tragam comentário e engajamento para o nosso canal, tudo bem? É o que a gente precisa para sobreviver aqui do nosso lado, tudo bem? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like é muito importante para o vídeo, tá bom? Não esquece, se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, clica no não gostar, que também é importante, beleza? Então é isso, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!